Mateus 21, versículo 13. Quero falar sobre oração. É algo extremamente importante da nossa vida, nós entendemos os processos relacionados à oração. E aqui eu quero falar de alguns tipos de oração que estão escritos na Bíblia, que o Senhor deixou ali registrado, para que nós possamos aprender com esses modelos ou princípios que Deus estabeleceu da oração, para que nós possamos fazê-la de uma forma eficaz e que ela venha trazer um efeito positivo em nossa vida. E aqui o Senhor Jesus diz assim, olha, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Somente até aí, vamos orar. Pai, nós oramos ao Senhor, porque nessa noite nós lemos a Tua Palavra e sabemos do compromisso que o Senhor tem com essa palavra, que o Senhor venha mesmo manifestar o Teu poder, nos dando a direção, o conhecimento, o entendimento, para que nós possamos aprender mais a respeito da oração, que é algo extremamente importante, que nos conecta com o Senhor, que faz com que nós possamos também compreender melhor aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, os projetos, os planos, tudo aquilo que o Senhor tem para realizar em nós, e nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. A primeira oração que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre a oração modelo, e ela está aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 6, do versículo 9 ao 15, chamada oração do Pai Nosso. Nessa oração, Jesus nos ensina como nós devemos orar. Dos versículos 6 ao 8, ele fala que nós não devemos usar de vãs repetições como os gentios, porque eles acham que por muito falar é que serão ouvidos. Então a nossa oração, em outras palavras, Jesus está dizendo, ó, tem que ser algo objetivo diante de Deus, tem que ser algo que você já pensou, Deus, eu quero é isso, eu necessito, né? Eu preciso, não é somente eu quero, eu preciso, eu necessito. E Deus, Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Então essa oração, ela deve ser feita também, e Ele diz que é entrar para o nosso quarto e fechar a porta em secreto. Nós vamos falar ao nosso Pai que em secreto Ele nos ouve. E nesse texto também diz que antes mesmo de nós falarmos, Deus já sabe que nós necessitamos, mas Ele quer ouvir de nós. Um certo dia eu perguntei para algumas pessoas, por que Deus quer que a gente ore, já que Deus já sabe tudo que nós vamos pedir para Ele, antes mesmo de nós pedirmos? Sabe por quê? Que nós vamos lembrar depois, quando nós recebemos algo que nós pedimos a Deus, e nós podemos expressar a nossa gratidão a Deus, porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, que nós nem lembramos de agradecer. Exemplo, você já lembrou de agradecer hoje pelo ar que você está respirando? Não, por quê? Você não pediu a Deus, mas quando você pede algo a Deus, e você identifica que aquilo que Deus proporcionou para você, você vai demonstrar a sua gratidão a Deus, e é por isso também que Deus quer que nós expressemos diante dele a nossa oração, para que nós possamos demonstrar dependência de Deus, para isso, para que nós estejamos dependentes de Deus, e Ele quer que nós estejamos pedindo a Ele, e Ele certamente, se estiver de acordo com a vontade de Deus, como está escrito em 1 João 5,14, Ele vai cumprir essa palavra nossa. Existe uma oração que se chama oração eficaz. Qual exemplo? 1 Crônicas 4, 9 e 10 fala de um homem chamado Jabes. Ele fez uma oração eficaz diante de Deus. Por que essa oração pode ser chamada de oração eficaz? Porque tudo aquilo que Jabes pediu diante do Senhor, Deus concedeu a ele. Ele falou, tomara que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que seja a sua mão sobre mim me livrando de todo mal, e de modo que eu não sofra nenhum tipo de aflição. E a Bíblia diz que Deus concedeu a ele tudo o que ele havia pedido, e ainda começa dizendo que ele foi mais ilustre que seus irmãos. Ele que quando nasceu causou grandes dores à sua mãe, por isso recebeu esse nome, agora se torna uma pessoa ilustre, porque ele ora a Deus. A Bíblia diz que ele invocou ao Senhor, o Deus de Israel, dizendo, invocar a Deus é orar, é clamar. Existe também a oração chamada oração da fé. Em Tiago capítulo 5, versículo 13 ao 16, vai falar dessa oração da fé, que é capaz até mesmo de levantar alguém que está doente, de perdoar pecados. E aí vai finalizar dizendo, olha, muito pode a oração do justo
justo em seus efeitos. Ou seja, essa oração da fé, ela tem um efeito, ela tem uma eficácia, ela tem uma finalidade e ela tem uma resposta de Deus, porque está orando, está pedindo. Também na Bíblia tem registrada a oração de Elias. A oração de Elias foi uma oração que chamou a atenção, porque Elias pediu e orou a Deus para que não chovesse, e ficaram 3 anos e meio sem chover. E quando ele ora novamente, a chuva desce, ela vem. Porque Elias, a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou, ele creu, ele acreditou, e Deus operou assim na vida dele. Tem uma outra oração que me chama muita atenção, foi a oração que Ana fez ali diante do sacerdote, ali no templo do Senhor, porque foi uma oração que tinha um pedido específico. Ela queria ser mãe, ela queria ter um filho, estava atribulada de algo, mas com essa oração havia também um voto sacrificial. Ela expressou que se Deus concedesse a ela ter um filho, essa bênção de ter um filho, ela o traria novamente, o consagraria ao Senhor e o deixaria para servir no templo. E ela foi a mãe de um grande profeta, um juiz e um sacerdote de Israel chamado Samuel, porque essa mulher fez uma oração que tinha um pedido e um voto sacrificial. Ela cumpriu o seu voto. Tem uma outra oração que me chama a atenção também, ela está no Salmo 51, é a oração de Davi, porque nessa oração ele expressa o seu arrependimento, mas esse arrependimento ele é seguido de mudanças, de transformação. No versículo 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele fala dos seus pecados, ele pede para lavar os seus pecados, purificar os seus pecados. Ele fala para que Deus esteja limpando ele de toda iniquidade, de toda transgressão. E aí depois ele vai pedir a Deus para restaurar, restituir a alegria da salvação. E ele começa a falar, e ele termina falando que ele pregaria, que ele testemunharia, que ele propagaria o reino de Deus. Então uma oração com arrependimento, mas para finalizar, ela demonstra uma grande mudança de caráter, de transformação, e é isso que Deus quer de nós. Outra oração importante na Bíblia é aquela oração que Jonas fez, quando ele estava lá no ventre de um grande peixe. Ele pediu a Deus, para que Deus se lembrasse dele, Deus lembrou dele, deu segunda oportunidade, para que ele pudesse pregar aquela cidade de Nínive. E quando ele vai na cidade de Nínive, ele prega para uma cidade onde tinha 120 mil habitantes, e todos se convertem a Deus. Tem aquela oração também chamada oração intercessória de Jesus, que está em João 17, no versículo 15 e no 20, onde Jesus intercede. Ele diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Então Jesus estava fazendo uma oração, intercedendo, e ele diz: não somente para esses que estão aqui comigo, mas aqueles que irão de vir após ele. Naquela oração, Jesus já estava orando, intercedendo por mim e por você, porque ele sabia que nós viríamos, e aqui estamos nós hoje. Tem uma outra oração de um homem que foi considerado um dos piores reis de Israel na sua fase primária, porque a Bíblia fala desse homem chamado Manassés, em 2 Crônicas, capítulo 33, mas ele faz uma oração diante de Deus. Ele, do versículo 1 ao 11, conta a sua história. Quem era esse Manassés? Um rei que fez tudo que era contrário ao que seu pai, chamado Ezequias, havia feito. Ele colocou ali no templo ídolos como Baal, a estátua de Baal. Ele consagrou seus filhos, ele sacrificou seus filhos no fogo, e ele foi aquele que consultava a lua, o sol, ele consultava por astrologia. Então foi um homem extremamente desobediente na sua fase primária, mas depois ele foi advertido por Deus, não ouviu a voz de Deus, mas quando ele é levado cativo, ele se volta para Deus, ele pede perdão a Deus. Eu quero só ler essa oração, que ele diz assim no versículo 12: e ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Foi uma oração de arrependimento, de súplica diante do Senhor.
de arrependimento diante do Senhor, por mais que tenha errado, como eu disse, a história desse rei, ela conta fatos negativos sobre a sua vida, mas ele se arrepende. No momento da angústia, no momento da tristeza, ele se volta para Deus. Não sei o momento que você está passando, qual é a sua situação, mas se você estiver orando a Deus com sinceridade, Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Outra oração é a oração que Josafá fez ao Senhor. No momento da guerra, da luta extrema, tinha 3 exércitos inimigos vindo contra ele: os amonitas, os moabitas e os meunitas levantaram contra Josafá. Ele vai para o templo, para a casa do Senhor, ele convoca toda a nação de Judá para orar ao Senhor. Ali apregoou o jejum, todos estavam jejuando e orando, buscando a face do Senhor. Mas ele faz uma oração diante de Deus e diz: olha, Deus, o exército que vem contra nós é muito grande, é muito numeroso, é muito mais forte que nós. Ele fala: em nós não há força para lutar, e nós nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ele estava colocando ali diante, nessa oração, demonstrando a sua confiança em Deus. Tem que orar com confiança, tem que demonstrar que você realmente crê que Deus vai agir e vai operar um grande milagre ao seu favor, ao meu favor, ao favor daqueles que oram, que necessitam, mas tem que entregar nas mãos do Senhor. E a resposta de Deus veio: nessa peleja você não vai ter que pelejar, porque essa batalha é minha, diz o Senhor, e na sua vida também. Há muitas pelejas que você está pelejando com as suas próprias forças e não está conseguindo vencer, mas quando você entender que essa peleja não é sua, é de Deus, você vai vencer em nome de Jesus. Romanos 12, o apóstolo Paulo deixou escrito assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Sabe que muitas vezes nós não conseguimos receber aquilo que nós queremos de Deus? Nós não somos perseverantes, nós pedimos e logo desistimos, nós deixamos de pedir, nós às vezes nem participamos das reuniões de oração e nem mesmo tiramos um tempo de orar a Deus no propósito para o qual nós queremos que Deus venha agir em nosso favor. Falta de perseverança, isso faz com que nós não alcancemos a bênção e o milagre de Deus, de muitas vezes colocamos em oração. Se nós formos perseverantes, Deus certamente nos abençoará. Em Efésios 6,18 fala que a oração é um dos componentes da armadura de Deus. Ela fecha, ela lacra essa armadura que Deus tem sobre nós. Existem orações que não foram atendidas, e essas orações é porque não estão de acordo com a vontade de Deus. Tiago diz que pedi e não recebeis, porque pedis mal. Então está pedindo mal, ou para gastar em seu próprio intento, né? A pessoa pede, mas só com uma motivação errada, quer somente trazer um benefício para si próprio. Mas quando você pede para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus amigos, está lembrado de Jó? Quando ele começou a orar pelos seus amigos, foi que Deus virou o seu cativeiro. Então na nossa vida, muitas vezes a nossa oração não é atendida, nós estamos pedindo mal. E a oração, na verdade, é uma aproximação da pessoa a Deus. A oração nos liga até Deus, nos conecta com Deus, e através de palavras ou pensamentos, em particular ou em público, nós podemos orar a Deus. Para ser atendida, a oração requer o quê? Primeiro, purificação, coração puro diante de Deus, uma fé genuína, né? Ela requer que nós tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vida de união com Cristo, que está unido com Ele. Em João 15,7 a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Então, para que a nossa oração seja atendida, nós temos que estar unidos com Cristo. Outra coisa, temos que estar sujeitos à submissão da vontade de Deus. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos atende. 1 João 5,14. Tem que ter a direção do Espírito Santo. Em Judas 20, no versículo 20, né, fala sobre essa direção do Espírito Santo. E outra coisa, para que a nossa oração seja atendida, tem que ter o espírito de perdão. Porque se nós não perdoarmos,
tampouco o nosso Pai Celestial nos perdoará. Então nós temos que ter um coração perdoador para que a nossa oração também seja atendida. Então nós temos que ter também um relacionamento correto com as pessoas. Se nós estivermos brigados com alguém, estivermos orando, dificilmente a nossa oração vai ser atendida, porque guardamos mágoa, ressentimento, amargura e outros sentimentos que impedem que a oração chegue diante do Senhor. Vamos orar neste momento. Pai, nós oramos a Ti e cremos que o Senhor já está ouvindo a nossa oração. Cada pessoa que está aqui nessa noite, eu creio que já recebeu da parte do Senhor essa palavra que fala a respeito dessa oração, que a nossa oração possa ser uma oração eficaz diante do Senhor, que nós saibamos orar. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nós estejamos orando de acordo com aquilo que o Espírito Santo já liberou sobre o nosso coração, a nossa vida. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Se você recebeu, diga amém. Nós vamos falar por esses objetos que eu não